Uma cidade de gente que luta e sonha, o progresso não tem fim. O que a gente quer é um futuro melhor, pra bom despacho pra você e pra mim. É a Câmara Municipal lutando por nossa cidade tão querida. É sangue novo, é vida nova, pra garantir a nossa voz. Agora mais forte e atuante, é a Câmara lutando por todos nós. A Câmara Municipal de Bom Despacho está trabalhando muito para trazer mais qualidade de vida a todos nós, buscando uma cidade mais segura, mais alegre e desenvolvida. Uma Bom Despacho melhor pra gente viver, crescendo e evoluindo. A Câmara trabalha por você. Câmara Municipal de Bom Despacho. O progresso passa por aqui. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos colegas vereadores, boa tarde, aos servidores da Câmara, que iniciamos mais uma semana de trabalho com a proteção de Deus. E, havendo número regimental, declaro aberta esta reunião. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Solicito, por gentileza, que o vereador Maurício Tuíman faça a chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Hoje, 18 de abril de 2016, 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho. Carlos Roberto Gontijo. Presente. Fernando Beck Lamounier. Presente. João Maurício da Silva. Presente. José Ivo de Faria. Presente. Maria Clésia de Oliveira. Presente. Mauro Salviano da Silva. Presente. Pedro Paula Paiva. Presente. Ricardo Lúcio de Alvarenga. Presente. Roberto Alves Cordeiro. Presente. Neste momento, coloco em discussão a ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal, já lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicito ao secretário desta Casa, a gentileza que leia as correspondências recebidas. Belo Horizonte, 31 de março de 2016. Senhor Presidente, em resposta ao documento supramencionado, referente à conservação da rodovia MG 164 em Bom Despacho, informamos que os serviços de tapa-buraco foram concluídos. Os trabalhos de roçada e limpeza de dispositivos de drenagem serão executados durante o mês de abril de 2016. Na oportunidade, apresentamos os nossos cumprimentos e colocamos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Célio Dantas de Brito, diretor-geral DR. Belo Horizonte, 8 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor vereador Fernando Beck Lamounier. Assunto: expansão de serviços de internet Velux no município de Bom Despacho. Prezado senhor, reportando a solicitação feita por Vossa Excelência através do ofício 046/2016 para análise de possibilidade de expansão do serviço de internet Velux para todos os bairros do município de Bom Despacho, vimos informar o que segue. Tão logo recebemos a sua solicitação, enviamos textos para análise em alguns bairros de Bom Despacho, a fim de elaborar estudos técnicos. Cabe ressaltar que o serviço de internet Velux é denominado Serviço de Comunicação Multimídia, que nos termos da lei federal e da regulamentação da agência reguladora é prestado sob o regime privado, caracterizando pela presença de viabilidade econômica, técnica e de mercado para sua implantação e manutenção. As condições atuais, referente à qualidade do serviço de internet no município, são satisfatórias, isto é, a Oi presta o serviço de internet através de 2 centrais públicas que dispõem de alta velocidade com o tráfego de dados em perfeitas condições. No entanto, para atendimento a novos locais, faz-se necessário um investimento em novas URAs de cerca de R$300 mil e que as condições técnicas e econômicas não são favoráveis no momento. Entretanto, registramos sua solicitação para orientar estudos de futuras expansões desse serviço na região. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Atenciosamente, Marco Antônio Borges, Relações Institucionais, Oi, Minas Gerais. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, Belo Horizonte, 7 de abril de 2016. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 054 de 2015, referente à implantação de uma coordenadoria regional do DRMG nesse município, conforme requerimento 104 de 2016 dessa Câmara Municipal, informamos-lhe a impossibilidade de atendimento do pleito. Na oportunidade, apresentamos os nossos cumprimentos e colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Murilo de Campos Valadares, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Belo Horizonte, 7 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor vereador, doutor Fernando, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho. Em referência ao ofício 53 de 2016, encaminhado requerimento 106 de 2016, de autoria do vereador Carlos Roberto Gontijo,
solicita a conclusão das obras de limpeza e tratamento da rede de esgoto do Córrego Areias, no município de Bom Despacho. Senhor presidente, em atenção à solicitação em referência, informamos que a Copasa MG executará as obras necessárias através de convênio firmado com a Codevasf. A companhia vem mantendo entendimento junto à Codevasf para agilizar a retomada das obras da Elevatórios Areias, que conduzirá o esgoto coletado até a estação de tratamento, eliminando assim o lançamento de esgoto in natura no córrego próximo ao bairro Nossa Senhora de Fátima, na sede desse município de Bom Despacho. Informamos, tão logo tenhamos a definição da data de retomada das obras. Atenciosamente, Sinária Inácio Meireles Chena, diretora-presidente. São essas correspondências da tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Maurício. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, só para responder as correspondências recebidas, a maioria são de minha autoria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos órgãos que nos responderam. Eu acho que uma resposta, mesmo que negativa, como é o caso da maioria das nossas, mostra um sinal de, pelo menos, respeito com essa casa. Com relação à coordenadoria regional do DR, nós entendemos que, devido às condições financeiras, torna-se difícil de ser atendido, mas fica o pleito registrado. Com relação também à ampliação da internet, né, fico satisfeito que já foi feito um estudo de expansão, evidentemente que fica, me parece que R$300 mil que falou, a correspondência, estou com a cópia aqui, a gente fica aguardando, porque é muito importante esse atendimento, porque a cidade, quando fica longe os postos de distribuição, quanto mais distante, pior fica o sinal. Então, obviamente, o cidadão que está mais afastado, ele sofrerá as consequências. Mas, de toda forma, a gente fica satisfeito com a correspondência. E com relação às entradas, né, da MG 164, realmente nós estamos precisando melhorá-las, tem muitas que estão danificadas, e vamos aguardar esse período aí para que seja executado as obras. Mas hoje nós estamos fazendo um requerimento também, de novo, para o DR, né, mas oportunamente iremos discuti-lo. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Duima. Questão da obra do DR, que nós temos pedido aí sempre, não só eu, como o vereador Ricardo, Roberto, todos os vereadores. Fim de semana, nós tivemos mais um acidente trágico aqui em Bom Despacho, porque nós não estamos sendo atendidos pelo DR. Poderíamos ter evitado mais esse acidente. Então, eu acho que nós precisamos mesmo de cobrar, mesmo de mostrar a importância dessa 164 e a desvalorização que nós estamos tendo em resposta ao DR. Nós não estamos sendo atendidos. Você passa na mesma 164 dentro de Martim Campos, tem 15, 20 quebra-molas. E nós estamos aqui a mais, eu não vou falar nessa legislatura não, 2 ou 3 legislaturas passadas já pedindo, e nós não estamos sendo atendidos. Então nós vamos ter que usar de outros recursos para que a gente possa conseguir esse feito para Bom Despacho. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente, eu só quero aqui parabenizá-los, ambos vereadores, colegas também, e deixar o meu apoio também nessas reivindicações. Eu acho de suma importância que Bom Despacho precisa ter mais investimentos por parte dessas empresas, desses órgãos. Então, parabéns e contem com o meu apoio. Projetos apresentados na sessão de hoje. Projeto de lei número 19, de autoria do chefe do Executivo, que altera o valor constitucional financeiro a ser repassado pelo município à Câmara Municipal no ano de 2016 e dá outras providências. Projeto de lei número 20, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2017. E projeto de lei número 21, de autoria do vereador Dr. Fernando Pediatra, que dispõe sobre exames oftalmológicos no início do ano letivo em alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer. Requerimentos apresentados na sessão de hoje. Requerimentos apresentados por mim. Venho requerer uma moção de congratulação ao senhor Arimateia Costa, em virtude dos relevantes serviços prestados
nas áreas de esporte e lazer na cidade de Bom Despacho. Segundo requerimento, solicito ao prefeito municipal para que determine a implantação que determine ao setor competente avaliar a possibilidade de ajudar na implantação de uma rede de iluminação pública nas novas ruas do povoado do Mato Seco, a fim de melhorar as condições naqueles novos loteamentos. Terceiro requerimento, é um requerimento que eu estou solicitando ajuda aos deputados Fábio Avelar e também ao deputado Fabiano Tolentino, deputados estaduais, que intercedam junto ao governo do Estado para conseguir liberação de mais uma academia ao ar livre, sendo uma para o Mato Seco e, se possível, outra para o bairro São José, a ser instalada na Praça da Liberdade. E o último requerimento de minha autoria na sessão de hoje, eu estou enviando ao prefeito municipal, peço o apoio de vocês, um anteprojeto de lei para isentar de IPTU as lojas maçônicas do município de Bom Despacho. Coloco em discussão os requerimentos neste momento. Gostaria de pedir a ajuda de todos os colegas nesses meus 4 requerimentos. Em relação às benfeitorias para o Mato Seco, eu estive lá nesse final de semana e uma das reivindicações seria uma academia ao ar livre que poderia ser utilizada pelos moradores que ainda não possuem esse equipamento naquele povoado. E também iluminação nas ruas que estão sendo abertas no novo loteamento, se existe alguma possibilidade, por se tratar de área rural, da Prefeitura também colaborar de alguma forma com a iluminação desses novos loteamentos. Foi um pedido realizado pelo comerciante local, junto com alguns moradores, na nossa visita desse final de semana no Mato Seco. Então, faço aqui, conforme o compromisso firmado com eles, este requerimento para ser enviado ao prefeito municipal. Ao senhor Arimateia também fica o meu reconhecimento pelo seu trabalho na frente do esporte, também na música em Bom Despacho, no samba, especificamente. E o projeto de lei que isenta de IPTU as lojas maçônicas é uma tentativa de estimular o bom trabalho que esses grupos realizam em Bom Despacho, com objetivo social, muitas obras sociais, solidárias, e a isenção de impostos seria benéfica, assim como já é feita com outras entidades também no município de Bom Despacho. Então, fica aqui esses pedidos aos colegas vereadores de ajuda e de apoio aqui nesses projetos. Coloco em votação os meus requerimentos na sessão de hoje. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Desculpa, pensei que ninguém eu fosse opinar. Senhor presidente, eu queria me congratular com Vossa Excelência com relação aos requerimentos ora apresentados. Com relação à questão dos tributos, tem uma solicitação nossa, desde o mandato anterior, para que venha para essa casa um projeto de lei objetivando fazer essa justiça, não só a maçonaria, ao Rotra, ao Lions, várias outras instituições. O vereador João Maurício também já fez recentemente, solicitou um anteprojeto com relação a essa questão. Aquela época que veio dos times de futebol, a gente queria incluí-lo e o prefeito nos fez o compromisso de enviar um específico para as outras instituições. Então, nós estamos aguardando, eu acho que é justo, eu acho que é benéfico, reconhecer o grande trabalho que todas essas instituições prestam ao nosso município. Ai de Bom Despacho, se não fosse essas entidades. Ai de Bom Despacho, se não fosse essas instituições que fazem, às vezes, o que o município, o que o poder público deveria fazer, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União. Essas organizações são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade e prestam os mais diversos, relevantes serviços, desde cuidar das crianças, desde cuidar do esporte, desde cuidar do meio ambiente, enfim, são vários os aspectos, são vários os serviços prestados para a nossa comunidade. Então, fica aqui o meu apoio, principalmente para fazer justiça aos outros pedidos também que nós já tivemos feito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, vereador Ricardo, pelo seu apoio. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de opinar? Então, vereador Roberto Cordeiro. Senhor presidente, também eu gostaria de estar apoiando os seus requerimentos, que são todos importantes para o município. Muito obrigado, vereador, também pelo Senhor seu presidente, apoio. Vereador Roberto Gontijo. também gostaria de cumprimentar pelos requerimentos e, se for possível, assinar também, que são todos de maior importância. Obrigado, vereador Roberto Gontijo, também pelo Senhor seu presidente, apoio. Vereador Mauro de Cintico. eu quero apoiar o seu requerimento. Obrigado, senhor Mauro, também agradeço a todos vocês. E vou colocar em votação agora os meus requerimentos. Vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimentos aprovados, agradeço a todos.
Requerimentos do vereador Maurício Tuima. O vereador Maurício Tuima solicita uma moção de congratulação ao senhor Juliano Milan Toscano Barreto, em virtude dos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. E o segundo requerimento, o vereador Maurício Tuima solicita ao prefeito municipal que determine o asfaltamento das seguintes ruas, localizadas no bairro de Fátima: Rua Chico Marques, Rua Gustavo de Paula Lopes, Rua Maria Conceição Soares, Rua Monsenhor Otaviano, Rua Padre Eustáquio e Rua Cândido José. São esses seus requerimentos em discussão, vereador? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Maurício Tuima. primeiramente aí a gente está apresentando uma moção, e você sabe que aqui poucas vezes eu coloquei uma moção para alguém nesse plenário. Estou parabenizando o secretário Juliano. Hoje eu tive a oportunidade de reunir com ele e fazer mais alguns pedidos, mas esse aí é um agradecimento. Tanto eu como o vereador Roberto Gontijo, nós desde 2013, nós temos acumulado aqui nessa casa pedidos para o asfaltamento da Avenida Juscelino Pimenta, e a obra começou agora. E interessante, com recurso pobre, Roberto, e está ficando excelente. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é uma região que a gente mora, a gente nasceu por ali, a gente viveu ali. Antigamente era uma grota, né? Corre uma água ali até hoje, que nasce no bairro São Francisco. E a gente fica muito feliz de ver obras que vai beneficiar toda uma população serem feitas. E espero que seja concluída e bem feitas. Então, está fazendo uma terraplanagem de primeira. Eu gostaria de parabenizar o secretário Juliano por esse esforço. Acumulamos aqui alguns números de requerimentos sobre essa rua. E hoje a gente fica feliz com o início dos trabalhos. Será um prazer para mim acompanhar o final daquela obra. Gostaria de estar lá junto para a inauguração. Nesse sentido, venho homenagear o secretário pelo seu empenho em atender os pedidos dessa casa. O segundo requerimento, senhor presidente, já foi feito aqui também, e nós olhamos para o mapa do bairro Nossa Senhora de Fátima, nós estamos concluindo que isso aí falta alguns pedacinhos de ruas para ser asfaltado. E ele veio fazer um compromisso com a gente, que, se possível, esse ano todas serão asfaltadas. O bairro de Fátima fica completo o asfaltamento. Então é isso que a gente está pedindo, que aí depois parte para outro bairro. Nós temos um pedacinho na Monsenhor Otaviano, um pedacinho lá na Chico Marques, e já asfaltou muito. Nós temos que agradecer. Bairro de Fátima, nós temos que agradecer. Nós fomos atendidos em vários requerimentos no bairro de Fátima. Então a gente vem complementar esse pedido aí, que seria o asfaltamento total do bairro. E foi colocado para nós, pelo secretário, que vai ter um esforço coletivo para que nós possamos asfaltar esses pequenos trechos dessas ruas, que vai beneficiar todo um bairro e todo um Bom Despacho. A gente sabe que as ruas asfaltadas traz mais higiene, traz mais conforto aos moradores, né? E traz dignidade. Então, a gente vem fazer essa solicitação e gostaria de pedir aos colegas que, para reforçar esse pedido, que é um pedido dessa casa, está em meu nome, mas é dessa casa, que vocês assinem e que apoiem para que a gente possa concluir esse asfaltamento desses pequenos trechos que ainda falta no bairro Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Quequê. Boa tarde a todos os colegas presentes, internautas, radiodifusora. Eu não poderia deixar de comentar sobre o seu requerimento, Maurício Tuima. Desculpa, gente, cansaço, falhou aqui, desculpa. Tanto quanto o doutor Fernando, às vezes eu não comento, mas com certeza eu apoio a todos. O que for bom para o Bom Despacho, eu gosto de apoiar. Eu quero aproveitar esse do Juliano, que o Juliano é um secretário, assim, todas as vezes que vocês procuram ele, eu acho que todos nós aqui, sempre, né, com a cara boa, tranquilo, e sempre tentando nos corresponder, igual essa avenida, né, do Juscelino Pimenta, todos aqui, né, eu acho que lutaram juntos para conseguir esse asfaltamento. Eu, inclusive, já morei ali, igual o Maurício sabe, o Roberto sabe, aquilo ali era triste, muito triste. Agora,
chegando esse asfalto vai ser de bem para toda a população. Então, eu quero agradecer o Juliano também e assinar os seus requerimentos sobre a rua Washington Luiz, que desde 2013, quando eu entrei, foi o meu primeiro pedido para o secretário Juliano. E graças a Deus, hoje terminou a rua Washington Luiz toda. Eu acho que lá nem asfalto não tinha, porque estava praticamente no calçamento. Então, de boa valia esse seu requerimento, Maurício, parabéns. E o Juliano, para mim, é um dos secretários que mais representa a população e os vereadores, porque todos nós procuramos ele direto e indireto. Obrigado. Vereador Roberto Gontijo. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar meu apoio ao requerimento do vereador Maurício Lima. Aquelas ruas lá, principalmente aquele cantinho lá no bairro de Fátima, Rua Chico Marcos, Rua Maria da Conceição de Souza, Pai do Eustáquio e outras. Eu também já tive a oportunidade de entrar com esses requerimentos e é importante fazer aquele trechinho ali, que são os únicos que estão faltando no bairro, prejudicam muito aqueles moradores ali. O período de barro, fica uma situação muito terrível ali. Então, empenhar para poder resolver aquele problema ali, tem todo o meu apoio. Senhor presidente, por hoje. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Eu também queria estar apoiando o meu amigo Mauricinho. Inclusive, esses requerimentos também, ontem já andei fazendo esses requerimentos dessas ruas lá no bairro de Fátima. E aproveitar também e agradecer o Juliano também, nas obras que eles andaram fazendo para o lado do Esplanada, que foram umas obras muito, que agradeceu bem a cidade, porque é uma entrada da cidade, né, que é uma entrada e saída. Então, eu tenho muito que agradecer ao Juliano também, nesse ponto aí, que eu fui bem servido lá para o lado do bairro Esplanada. Presidente, Vereador Mauro de Cintico. também gostaria de apoiar o Mauricinho no asfaltamento lá. Vereador Pedro Paula. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu também gostaria de assinar um requerimento do vereador Maurício, depois do Juliano. Eu mesmo já dei título para ele no ano passado, né? É um título merecedor, pelo bom trabalho que presta a comunidade do Bom Despacho. E aí o Zé Lino Pimenta, até há pouco tempo, eu fiz um requerimento também nesse sentido, né? Era um esforço de todos para o bem comum, então nós só temos que agradecer ao prefeito por ter feito essa obra, por fazer essa obra que vai beneficiar a comunidade toda do Zanã. É só isso, presidente. Eu gostaria também de parabenizar Vossa Excelência, vereador Maurício Lima, pelos seus requerimentos, sempre lutando aí pelo bairro de Fátima. Essa reivindicação de asfaltar o que falta, eu venho acompanhando o seu pedido, não é a primeira vez. O senhor realmente está batalhando pelo seu bairro. E também parabenizar, eu gostaria de assinar em conjunto a moção de congratulação ao secretário Juliano, realmente merecedor de nosso reconhecimento aqui, um secretário bem diferenciado, extremamente educado conosco, gentil e tenta nos atender, independente de questões partidárias, isso é muito importante, eu acho, e eu tiro o chapéu para o Juliano, gosto do serviço que ele faz, acho que merece o nosso respeito. E em relação à rua José Lino Pimenta, gostaria aqui de salientar publicamente, reconhecer, vereador Roberto Gontijo, o seu esforço em particular, além de todos nós vereadores, mas o seu em particular especial, além de requerimentos, o senhor sempre foi atrás do prefeito, buscando não só as ruas do Babilônia, mas em especial a José Lino Pimenta. Conversei com alguns moradores que também confirmaram, o vereador Roberto Gontijo sempre nos representou aqui e reivindicou essa obra para nós. Então, mérito grande e parte do senhor também, de todos nós, mas em grande parte do senhor. Parabéns pelo senhor também, viu? Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de comentar as solicitações propostas pelo nobre colega João Maurício. Primeiramente, com relação ao Juliano, eu quero aqui também compartilhar com todos os comentários já feitos nessa sessão de hoje. Realmente é uma pessoa que sempre procura nos atender. Nós sabemos que as secretarias são diversas e a Secretaria de Obras, ela acumula um serviço muito grande, porque nós temos uma demanda muito grande no nosso município, uma carência muito grande, principalmente na manutenção dos serviços essenciais e também na expansão, na pavimentação, que é uma das maiores reivindicações de toda a população, conforme já disse aqui, nesse plenário. As pessoas realmente
que estão no barro, na chuva e na poeira, na seca, querem ver os seus bairros, as suas ruas, os seus logradouros pavimentados. E esse é um grande desafio do município, né? Comunicar ao nobre colega que as ruas que Vossa Excelência colocou aí, elas já foram licitadas. O ano passado, no final do ano, a Prefeitura fez uma licitação global de mais algumas ruas, evidentemente que vai serem executadas a partir dos recursos disponíveis. Mas o projeto, o planejamento foi feito nesse sentido, para não ter problema, não tem que licitar, e a gente sabe que falou que tem que licitar, você pode dar aí mais um ano até sair, que é complicado. Tanto que a Zelino Pimenta também, que está incluída nesse pacote, tem uma emenda parlamentar de um deputado, né, que colocou a proposta da emenda, mas nós sabemos que o país do avesso igual está, essas emendas muito provavelmente não chegarão esse ano. Mas o município, vendo essa prioridade, e aqui também eu quero destacar o trabalho do vereador Roberto Gontijo, não só nesse mandato, há vários mandatos, ele está insistindo em nome daquela comunidade para que seja pavimentada aquela rua. Eu já estive lá, a gente tem alguns conhecidos que moram naquela região e pude perceber a alegria e a satisfação de todas as pessoas que vão ter mais uma alternativa para o trânsito. Então, fica aqui os nossos cumprimentos, assinarei juntamente com o vereador João Maurício. Quando essa emenda sair, se ela sair, oportunamente ela será realocada em outro logadouro, né? Porque eles farão, na proposta de trabalho, farão sobre metro quadrado, então não vai ser determinado o local. Assim como também o deputado Domingos Sávio colocou uma emenda de 250 mil para pavimentação, né? E nós iremos propor dessa forma também. Tomara que saiam essas emendas, porque isso vai dar um gás muito grande para o município, um alívio, porque, infelizmente, né, com a queda de arrecadação, vai ser difícil, né, completar e complementar todas as pavimentações que são necessárias. Todos os dias nós somos interpelados na rua com as pessoas pedindo isso, né? Mas isso é o nosso trabalho, é o nosso empenho, e eu cumprimento aqui o vereador pela lembrança, principalmente uma luta ferrenha pela comunidade do bairro de Fátima. Muito obrigado, Zobrano. Senhor presidente, não, só completar a fala do vereador Ricardo, ele não disse, né? Mas a emenda de 350 mil, ela não saiu ainda, né? Mas ela foi lançada pelo deputado Gonzaga, subtenente Gonzaga, foi um pedido meu junto com o subtenente Alair, né? Então nós temos que ser justos. O tenente Gonzaga, ele realmente se empenhou em mandar 350 mil reais de emenda para a Aline Pimenta. Mas a verba, como diz o vereador Ricardo, é uma emenda, não sabe se vai sair esse ano, mas ele já teve a boa vontade de mandar essa emenda para a Aline Pimenta. É bem lembrado, vereador Pedro Paulo, eu lembro do Alair contar realmente que entrou em contato junto com Vossa Excelência e o subtenente Gonzaga, né? Deputado federal. Parabéns, viu? Mais algum vereador? Coloco em votação os requerimentos do vereador Maurício Tuíma. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Requerimento apresentado pelo vereador Carlos Roberto Gontijo. O vereador Roberto Gontijo solicita encaminhamento ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de pedido para que seja realizada recontagem da população do município de Bom Despacho. Em discussão, o seu requerimento, vereador Roberto Gontijo. Pela ordem, senhor presidente. Muito interessante, por sinal, com a palavra. Todos nós sabemos que Bom Despacho tem muito mais de 50 mil moradores. E sempre o IBGE coloca parece 46 no último. Então, o próprio prefeito municipal nos disse que foram atendidos pessoas de Bom Despacho no atendimento da saúde, mais de 50 mil. Seria até importante se tivesse um levantamento desses dados aí na Secretaria de Saúde, porque é hora de brigar por isso aí, que o Bom Despacho está perdendo muito com os repasses de verbas, e seria importante fazer essa recontagem do município.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paulo. Eu gostaria de assinar o requerimento do Roberto Gontijo. Na verdade, Bom Despacho fala hoje que tem 49, o IBGE fala de 49.700 habitantes, se não me engano. Né? Mas esse, na verdade, Bom Despacho deve ter em torno de 60 mil habitantes. Se prejudica o município, no mínimo, em torno dos 4 milhões de anos. Então, nós temos que cobrar do IBGE, do censo do IBGE, porque isso é só prejuízo para a comunidade dos parques, tanto na saúde, na educação e na infraestrutura. Mais algum vereador? Vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar o nobre colega vereador Carlos Roberto Gontijo, que realmente tem essas contestações e, como a faixa do FPM ela é calculada, né, até 50 mil habitantes, no caso da nossa, nós recebemos um percentual, nós estamos tendo realmente um prejuízo com relação a isso. Assim que passa de faixa para uma faixa maior, você aumenta o percentual da receita. Eu não sei dizer qual que é a população real. Eu acho que ela pode até se aproximar da do IBGE, mas realmente está dando uma divergência muito grande. Os dados cruzados de alunos matriculados, os dados de número de ligações de energia elétrica, número de ligações de água, número de atendimentos nas escolas, nas creches, número de atendimentos na área de saúde, está dando essa divergência populacional. Então, é prudente que eu não sei qual vai ser o procedimento a ser colocado, não sei quando vai ser o próximo censo geral, mas que haja realmente uma revisão nisso aí, para que a gente possa amenizar as nossas perdas. Mas parabéns ao companheiro Roberto Gontijo, e irei assiná-lo juntamente com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Cintico. Eu não quero participar dos trabalhos de Roberto Gontijo. Também acho desnecessário comentar, mas concordo com os colegas vereadores pelos comentários e apoio o seu requerimento também, vereador Roberto Gontijo. Vou colocar em votação o seu requerimento. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimento aprovado. Requerimentos apresentados pelo vereador Pedro Paula. O vereador Pedro Paula requer o encaminhamento ao prefeito municipal de um pedido para reforma da quadra do conjunto Maria de Melo Queiroz. E o segundo requerimento, o vereador Pedro Paula solicita uma moção de congratulação à Lanternagem e Pintura Borges, em virtude dos serviços prestados à nossa comunidade. E o terceiro e último requerimento, o vereador Pedro Paula solicita envio ao deputado estadual Fábio Avelar de um pedido para que interceda junto ao governo do estado para que seja liberada uma academia ao ar livre para o município de Bom Despacho. Em discussão, os seus requerimentos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paula. Quanto à quadra, eu acho que a necessidade da comunidade da Dona Rosa, lá do conjunto de Melo Queiroz, né? Então, aquela região lá, tem uma quadra lá que ela está, não entendo, ela fica só suja, muito suja, e está sendo usada lá, mal usada por pessoas erradas. Né? Então, eu gostaria que reformasse ela, e que ela fosse mais monitorada, mais a miúdo, para que não tivesse tanto problema que está tendo dentro da quadra. Né? Agora, a moção de aplauso aí do meu amigo Ferrugem, né? Então, a lanterneira do meu tempo, e companheiro, então gostaria de prestigiar os companheiros de minha profissão antiga, que é uma profissão que eu sou apaixonado, não posso trabalhar mais com ela por questão de asma, que eu adquiri falta de ar na profissão, e como eu sei também, tem outros amigos meus que têm o mesmo problema por questão do cheiro da tinta, mas não podemos deixar de dar os parabéns a esse grupo. Agora, quanto ao requerimento do deputado Fábio Avelar, esse mais é para ver se ameniza um erro que aconteceu aí, e o deputado me procurou, e realmente me ofereceu uma academia, então eu vou fazer esse requerimento para ele, e tomara que ela venha. Se ela vier, será bem-vinda. Eu quero dar os parabéns ao deputado pela vinda dessa academia, pois, afinal de contas, tem alguns lugares que tem necessidade dela, aí a gente vai escolher o melhor local e a vontade dele para que a academia seja adequada ao local. E é só isso, senhor presidente. Parabéns pelos seus requerimentos. Mais algum vereador? Coloco em votação os requerimentos do vereador Pedro Paula. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Requerimentos apresentados pelo vereador Ricardo Alvarenga. O vereador Ricardinho Alvarenga solicita ao prefeito municipal para que determine a poda de árvores em todo o município.
Segundo requerimento, solicita ao prefeito municipal a criação de uma campanha de arborização em nosso município. Terceiro requerimento, o vereador Ricardo Alvarenga solicita uma moção de congratulação ao Dr. Murilo Machado Franco pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Quarto requerimento, o vereador Ricardo Alvarenga solicita ao governador do Estado, bem como ao secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao diretor-geral do DER de Minas Gerais, a colocação de redutores de velocidade na MG 164, próximo ao SESC. São esses os requerimentos em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, caros colegas, público presente nessa sessão e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e no resumo semanal no programa da Rádio Difusora do Rony Santos. Senhor presidente, primeiramente, com relação à questão do redutor de velocidades, o nobre colega vereador João Maurício antecipou, realmente, infelizmente, nesse final de semana, mais um gravíssimo acidente ocorreu naquela localidade. E nós já estamos tentando, pedindo, solicitando esses redutores de velocidade aí, há pelo menos uns 7 anos que nós estamos solicitando, desde o início da legislatura anterior, né? Vereador Roberto, vereador Pedro Paulo vão confirmar aqui a veracidade das nossas informações. Então, assim, eu acho que é uma falta de consideração à população de Bom Despacho. Aquela localidade é uma localidade muito perigosa, principalmente as proximidades do SESC, que é um local de vários eventos, onde, às vezes, nos cruzamentos, na madrugada, já aconteceram mortes, já aconteceram acidentes fatais ali, e eu não sei o que nós mais podemos fazer para sensibilizar o governo do Estado, o DR, para que seja feito essa colocação desses redutores. Lá na BR-262, vocês hão de concordar comigo que depois da instalação daqueles redutores eletrônicos de velocidade, melhorou bruscamente a questão do trânsito naquela região. Realmente, os redutores de velocidade são muito importantes e nós precisamos salvar vidas. O acidente envolvendo jovens chocou toda a nossa comunidade no dia de ontem. Nós vamos rogar a Deus para que, né, todos os feridos tenham pronto restabelecimento, mas que possa sensibilizar o DR, ao departamento responsável, para resolver. É muito simples. O nosso colega vereador João Maurício colocou na região de Martim Campos, ali, né, perto da Cooperbon, colocou também os redutores. Quer dizer, sem desmerecer nenhum outro local, mas desmerecendo até as nossas solicitações, que as nossas solicitações são solicitações da comunidade. Várias pessoas já me pediram, e eu tenho certeza que pediram todos os vereadores. Também, senhor presidente, nós estamos propondo aí uma moção de cumprimentos ao doutor Murilo, dentista da prefeitura há muitos anos, efetivo, que realmente desenvolve um trabalho muito significante na nossa saúde bucal. E também 2 requerimentos aí com relação à arborização. O primeiro, solicitando uma poda geral nas árvores do nosso município, né, devido à quantidade de chuvas, muitas árvores cresceram bastante, estão necessitando de uma poda. E também, da mesma forma, um plantio organizado de árvores para que a gente possa embelezar, para que a gente possa trazer mais oxigênio ainda para a nossa cidade. Nós plantamos alguns IPs, quando eu digo nós, do Rotary, lá na Avenida dos Pequis, prolongamento do Dr. Roberto, tivemos muito sucesso, graças a Deus, todos prosperaram. Aquela região não é aquele terreno ali não é um terreno muito propício, mas está muito bom esse plantio. E para o ano que vem nós já estamos prometendo plantar mais 30, estamos estudando aí uma localização onde possamos plantar esses 30 IPs dentro da comemoração dos nossos 30 anos de existência. Mas é necessário se fazer uma arborização geral para que a gente possa
trazer, né, mais árvores, mais benefícios para a nossa comunidade. Eu peço, então, senhor presidente, a aprovação de todos a essas nossas solicitações de hoje. Muito obrigado. Senhor presidente, O vereador Roberto Gontijo. eu gostaria de manifestar também apoio ao requerimento do vereador Ricardo Alvarenga. Destaco aqui esse requerimento que pede o redutor de velocidade na Avenida cumprimentando ali a Avenida Martim Campos, MG 164. É urgente essa situação ali, de uma providência urgente que deve ser tomada, porque realmente o risco é muito grande e está acontecendo acidentes um atrás do outro. Então, eu já fiz o requerimento algumas vezes, eu gostaria até de assinar o requerimento do vereador Ricardo. Senhor presidente, Vereador Pedro Paula. eu também gostaria de assinar o requerimento do vereador Ricardo, porque o que aconteceu ontem foi uma tragédia, foi com 2 jovens conhecidos meus, filho de um grande amigo meu, que faleceu uns 25 anos atrás, em um acidente de carro, né? Então foi uma tragédia para mim. Ele era filho do Gil Superboa, que era um grande amigo meu. E, graças a Deus, as crianças, os meninos, as crianças que falam, os jovens estão passando bem. Infelizmente, a Laura não está passando muito bem, mas a perspectiva dela é boa, né? Ela vai bem. E aquilo ali é um caso grave. Já há pouco tempo atrás teve um acidente fatal de morte, junto com o pessoal lá do Sanduba, que um cara faleceu, né? Perto do Sesc. Aquilo ali é de grande e extrema necessidade que eles, assim, corrijam o que está faltando lá, que são lombofaces e quebra-mola. Agora, quanto ao requerimento do vereador Ricardo, a moção de aplauso com o Murilo, eu concordo, que é um grande prestador de serviço da comunidade. Ele presta, além de ser grande prestador, é um bom dentista. O trabalho dele ninguém reclama, né? Nós temos que elogiar o trabalho do Murilo, doutor Murilo. Agora, as podas da árvore, eu quero destacar uma em especial, que é da subida do Ana Rosa, porque na subida do morro do Ana Rosa ali, na Flávio Cansada Tesa, saída do Ana Rosa, os caminhões estão fugindo das árvores, estão correndo risco de provocar acidente do outro lado. Assim tem que ter mais urgência, esse requerimento, eu ir fazê-lo, e não vou fazê-lo individual na próxima reunião, né? Que esse tem que ser destacado, porque ali uma hora vai ter um acidente grave. E é só isso aí, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Mauro eu Cintinho. gostaria de assinar o requerimento do Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, Vereador Maurício Tuima. gostaria de assinar todos os requerimentos, mas em especial da 164, e gostaria de lançar aqui, juntamente com esse requerimento, vereador Ricardo, que a gente pudesse entrar com a medida cautelar judicial contra o Estado e contra o DR, porque não tem nos atendido, quanto à sinalização, quanto à falta de redutores de quebra-mola, e fazer com que isso seja apreciado pelo Estado, porque a responsabilidade é do Estado, é um órgão do Estado. Então, eu acho que nós precisamos, nós já fomos até no DR, nós já conversamos com o diretor, eu e o vereador Zé Ivo, e nós não estamos tendo resultados satisfatórios. Eu gostaria, se possível, o procurador olhar essa medida para nós, e se for viável, que essa casa, não em meu nome, mas em nome de todos, entre com a medida cautelar contra o Estado. Se nós for fazer um levantamento, vocês vão ver que nós temos várias mortes já colocadas no nosso currículo por aquele trecho. E nós estamos aí na base da paz ainda, da cordialidade. É requerimento, é pedido. Nós estamos mendigando um direito que é nosso. Não sei se possível, mas se possível, eu gostaria de convocar a todos vocês para que a gente entrasse com a medida judicial. A gente sabe que é contra o Estado, mas aí eu gostaria que o procurador visse se tem essa possibilidade, para que a gente possa apertar um pouco mais os órgãos do Estado. Na hora de arrecadar, senhor presidente, está aqui, nós temos que pagar. Na hora de realizar as melhoras, anos e anos para fazer o redutor de velocidade. Isso é uma vergonha para o órgão do Estado, que a gente sabe que é muito pouco. Se tivesse 3, 4 quebra-mola nesse trecho que nós estamos falando hoje, esse acidente de
sábado para domingo não teria acontecido. Então, a cooperativa tem mais força que uma cidade inteira. Nós estamos com 2 redutores de velocidade após a entrada da cooperativa. A polícia militar tem mais 2. São trechos que não acontecem acidente, senhor presidente. E nós estamos aqui, desde que eu entrei nessa casa, fazendo essa solicitação e nem resposta nós estamos tendo do DR. Então, gostaria aí de lançar para vocês essa ideia e, se for viável, que a gente entre judicialmente contra o Estado, contra o DR, para que eles possam tomar uma providência. Muito obrigado e gostaria de assinar todo o seu requerimento, vereador Ricardo Alvarenga. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Keké. Bom, Maurício, eu não sei se você lembra, mas eu falei aqui há uns 15 dias atrás que eu tive contato com o vice-presidente, que se chama o senhor Orisvaldo. Inclusive, quem conseguiu localizar ele foi a Marinelli, e ele me garantiu que eu procurei ele por causa da capina, que os moradores do Morada do Sol não está tendo jeito de descer de ônibus, nem pegar ônibus. E é o DR que tem que fazer. Segundo ele, vai começar a capina e a sanilização. Ele me garantiu que no final de abril para o início de maio. Então, eu não sei se eu falei isso aqui na Câmara, não lembro, mas eu acho que eu comentei isso aqui, que eu tinha a resposta dele e era para a gente aguardar. Mas eu estou de total acordo, se fizer, eu quero assinar também, porque, é igual você falou aí, está há anos aqui pedindo, o Roberto Gontijo, o Ricardo, né? Mas eu obtive essa resposta do vice-diretor, inclusive eu tenho até o telefone dele aqui, ok? Gostaria também de deixar meu apoio aos seus requerimentos, nobre vereador Ricardo Alvarenga, e também deixar aqui uma lembrança para os colegas vereadores, que nós não estamos colecionando requerimentos apenas com os órgãos do Estado, não. A própria Prefeitura Municipal não nos responde diversos requerimentos, que também nós precisamos cobrar, da mesma forma que cobramos desses órgãos, que façamos também a cobrança do Poder Municipal, que está muito mais próximo de nós, e sequer respondem a maior parte dos nossos requerimentos, que falam que digam que sim ou que não, mas que nos dê uma resposta, sempre como o Maurício do IMA coloca aqui, que nos falem que se é possível ou não é possível, e por que não é possível. Mas nós temos diversos requerimentos também que não são sequer respondidos, uma falta também de consideração muito grande e de respeito com essa casa por parte do Poder Executivo Municipal. Fica aqui também o meu desabafo como presidente desta casa. Coloco em votação os requerimentos do vereador Ricardo Alvarenga. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem em pé. Requerimentos aprovados. E, por último, nessa sessão dos requerimentos, requerimento da vereadora Keké. Solicita uma moção de congratulação à senhora Hélida Lopes da Silva pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Keké. Como eu sempre digo aqui, é uma simples homenagem, né, mas é um grande reconhecimento do trabalho de cada bom despachense. Gostaria que todos os colegas assinassem junto comigo. Obrigado. Coloco em votação o requerimento da vereadora Keké. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem em pé. Requerimento aprovado. Passaremos agora aos projetos em tramitação. Projeto de lei número 7, de autoria do vereador Pedro Paula Paiva, que declara de utilidade pública a entidade que menciona Tupi Esporte Clube e dá outras providências. Parecer das comissões foi pela sua aprovação. Coloco o projeto neste momento em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paula. Eu entrei com esse projeto pela necessidade do bairro, né, que o nosso bairro lá precisa de um tipo de futebol, e com isso nós podemos correr atrás de mais recursos, principalmente um campo de futebol, lá tem muita necessidade. Então, os meninos nossos lá hoje eu tive com uns 10, 15 crianças do nosso bairro, de 16, 18 anos, então eles já se inscreveram no time de futebol de lá, e com isso nós podemos só beneficiar o bairro do Ana Rosa. Só isso, senhor presidente. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado em primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Gontijo. Solicita dispensa de textos para a segunda votação ainda hoje.
Coloco em votação o pedido do vereador Roberto Gontijo. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado o seu pedido, coloco o projeto de lei número 7 de 2016 em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado também em segunda votação. Projeto de lei número 11 de 2016, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de máquinas e equipamentos do município fora do horário de expediente da Prefeitura a produtores rurais e empresários com a finalidade de obter melhorias ambientais, aumento da produção, melhora na circulação de mercadorias, bem como ampliação de negócios e da outras providências. Parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Foi dado vista na última reunião ao vereador José Ivo de Faria. Tem uma emenda aditiva ao mencionado projeto, proposta pelo vereador Maurício Tuima. Minutinho que nós vamos fazer a leitura da emenda, novamente, já foi lida na semana passada, mas eu faço a releitura hoje para ficar bem claro. Obrigado, Bruno. Emenda aditiva ao projeto de lei número 11, proposta pelo vereador Maurício Tuima, que é o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Pela presente e na forma regimental, propomos ao plenário desta Casa que seja adicionada à redação do artigo 3º, caput, a previsão de custeio pelo cessionário da mão de obra dos operadores das máquinas e equipamentos, adicionando o parágrafo 1º e renumerando o parágrafo único do projeto original, passando a figurar nos seguintes termos. Artigo 3º. Compete ao interessado protocolar pedido junto à Secretaria de Obras, indicando o serviço a ser feito e sua relação com os objetivos desta lei, firmando desde logo o compromisso de arcar com os custos de mão de obra dos operadores, do transporte de ida e volta, combustíveis, lubrificantes e outros consumíveis, reparo de câmaras de ar e qualquer dano causado a terceiros ou ao município. Parágrafo 1º. As máquinas e equipamentos do município serão operadas exclusivamente por servidores públicos devidamente treinados. Parágrafo 2º. Somente não está incluído nos custeios do cessionário o desgaste normal e natural do equipamento. Sala das Comissões, 6 de abril de 2016. Coloco a emenda em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Ivo. Eu gostaria de fazer uma leitura do meu voto contrário. Vereador, se o senhor permitir. Permita só um minutinho, que nós vamos fazer só a discussão da emenda primeiro, aí faremos a discussão posteriormente do projeto como um todo. Pode ser melhor? Sim, senhor. Dessa forma? Sim, senhor. Senhor presidente. Vereador Maurício Tuima. Nós propusemos essa emenda porque a gente achou que o projeto estava um pouco vago. No início, eu era contra o projeto e, conversando com alguns vereadores, resolvi apresentar essa emenda para que esse projeto desse andamento. E vendo que nós podemos, sim, beneficiar alguns empresários e alguns produtores rurais. E a gente tem visto aí que o progresso tem que continuar. Então, a gente propôs que, além do empréstimo das máquinas, todo esse desgaste de óleo e também mão de obra, que será do próprio funcionário, que seja pago por quem locar essa máquina ou pedir emprestado. Então, a gente veio fazer aí essa emenda para que esse projeto possa ser aprovado, pensando também nos funcionários da Prefeitura. Porque quando a gente coloca a emenda, falando que ela só poderá ser operada pelos funcionários, nós estamos colocando também a chance do funcionário estar trabalhando, muitas das vezes, no horário que rende um pouco mais para eles. Então, a gente vem pedir aos colegas a aprovação da emenda, juntamente com a aprovação do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Faço agora... Há mais algum vereador para discutir a emenda em si? Então, coloco o projeto agora em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Se o senhor permitir, eu gostaria de ler a justificativa do meu voto contrário. Vereador, desculpa, tem que colocar agora que eu percebi aqui, me esqueci, a emenda em votação primeiro. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Em relação à emenda. Emenda aprovada.
Coloco agora o projeto em primeira discussão. O senhor é contra? O vereador Zé Ivo registrando voto contrário à emenda proposta. E coloco o projeto agora em primeira discussão, Senhor presidente. Já com a emenda aprovada, com um voto contrário do vereador Zé Ivo. Primeiro, o vereador Zé Ivo pediu a palavra, vereador Pedro Paulo. O vereador Zé Ivo com a palavra. Ex-senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, Minas Gerais, doutor Fernando Becker e demais vereadores. Referente projeto de lei número 11 de 2016. Contrariando a vontade do ex-senhor prefeito municipal, mas seguramente no estrito cumprimento do meu dever e amparado em minhas prerrogativas legais, que o ex-prefeito, em mirabolante hermenêutica, sobre previsão constitucional a propósito da tripartição e independência dos poderes e, por que não dizer, com toda a prepotência que lhe é peculiar, tal como por ele afirmado aqui nesta casa, em data de 11 de abril próximo passado. O prefeito não pode ser questionado por um vereador em nenhuma hipótese. O prefeito não se subordina a ninguém. Com tais assertivas, verifica-se a insistência do mesmo prefeito em tentar inibir minha atuação legislativa, o que desempenho seguramente na forma prevista no artigo 62 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho. De bom alvitre, lembrar que, em outra estada do senhor prefeito na sala das comissões, ao ser indagado a propósito das prerrogativas dos vereadores sobre o livre acesso dos mesmos às repartições públicas, este taxativamente afirmou que aquela norma era inconstitucional. Ora, referida previsão legal encontra-se em vigor, não se tendo notícia de que se encontra em tramitação qualquer ação declaratória de inconstitucionalidade daquele preceito legal. Portanto, é flagrante a ação do ex-senhor prefeito em tentar inibir minha ação fiscalizadora, testemunhada por todos os membros desta casa. Entretanto, longe de qualquer revanchismo, mas como já manifestado verbalmente em reuniões anteriores, verifica-se que, embora acompanhado louvável parecer jurídico, recomendado a aprovação do referido projeto de lei em epígrafo, ouço discordar das aprovações sugeridas pelos seguintes motivos. Na exposição de motivos, a propósito do presente projeto de lei número 11 de 2016, assegura o senhor prefeito: muitos produtores rurais e empresários poderiam gerar mais empregos e renda se pudessem acelerar a instalação, aperfeiçoamento ou a ampliação de seus negócios sem aumento substancial dos custos. Uma das formas de ajudar a tais empreendedores é ceder-lhes a título gratuito máquinas e equipamentos de que a prefeitura não precise, especialmente em finais de semana e fora do expediente. Nesse sentido, o anexo projeto de lei visa obter autorização legislativa para ceder máquinas e equipamentos a esses empreendimentos de interesse do município, sempre respeitados os interesses maiores da administração pública e da coletividade. Neste sentido, a sessão somente se dará em finais de semana, em período noturno e outras circunstâncias em que a Prefeitura não tenha meios ou necessidade de usar equipamentos em seus próprios serviços. Antes de comentar os aspectos técnicos jurídicos da norma em si apresentada, devemos tecer algumas considerações quanto ao aspecto prático do referido projeto. Registra-se que o município de Bom Despacho terceiriza alguns serviços, locando máquinas e veículos, tanto leves como pesados. Exemplo, coleta de lixo. No município, existem no mínimo 6 empresas que atuam no ramo de locação e prestação de serviços de máquinas e equipamentos pesados. Exemplo, Empreser, Rosque, Zinco, MFC, Serviços, Empresa do Pedro do Cintico, Empresa do João Bosco Queiroz, além de inúmeros proprietários de caminhões, máquinas e equipamentos que prestam serviço para trabalhadores autônomos.
Portanto, quando o município se propõe a referida concessão, esta se mostra totalmente incoerente, uma vez que o município terceiriza seus serviços, levando à ociosidade sua frota e, ao mesmo tempo, desgastando-a em serviços da iniciativa privada. A referida concessão certamente afeta diretamente o setor prestador deste tipo de locação e serviço, proporcionando o desemprego no setor e, consequentemente, queda da renda municipal. Seguramente é o caso de desvestir um santo para se vestir outro. Bom lembrar que o trabalho prestado fora do horário extrapola a jornada normal de trabalho do operador, devendo ser paga como horas extras com acréscimo de até 100%, sem contar o desgaste físico dos operadores e motoristas. Provavelmente, com o alestecimento da jornada dos operadores e motoristas, além do prejuízo à saúde do trabalhador, com certeza a não observação do artigo 66 da CLT, que diz respeito ao intervalo entre duas jornadas de trabalho, se não será observada, fato que certamente estaria a criar um passivo trabalhista para o município. Portanto, demonstrado, resta que o alegado interesse do município, da administração pública e da coletividade de forma genérica, ou seja, sem que reste detalhamento demonstrado quantos empregos estaria a gerar, bem como a expectativa de renda ao município para compensar o desgaste das máquinas e equipamentos. Sem qualquer sombra de dúvida, trará prejuízo ao município. Deve-se ainda levar em conta que trata-se o ano de 2016 de ano eleitoral, com pleito previsto para 2 de outubro vindouro. E, embora ainda não oficializado, mas é voz corrente a pretensão do atual prefeito municipal candidatar-se à reeleição. Com todo o respeito que o ilustre procurador jurídico desta casa se faça merecedor, certo é que o presente projeto de lei não foi analisado em fase da Lei 9.504/97 e muito menos a Constituição do Estado de Minas Gerais. Certo é que, a teor do previsto no artigo 73 e seus itens de Lei 9.504/97, a vedação a concessão de benefícios em ano eleitoral tem, por consequência, o desequilíbrio entre os candidatos, fato que o presente caso se mostra flagrante. Eu vou me abster de ler mais 3 folhas aqui e vou para o final, senhor presidente, que senão eu vou tomar muito tempo dos senhores. Não pode demorar, né? Eu tenho somente 10 minutos. Verifica-se que o projeto de lei número 11.000, de 2016 e anexo, possui apenas 4 artigos, não disciplinando corretamente a pretensão, seção, tratando-se de seguramente do que se entende por vazio normativo, ou como se extrai do texto transcrito. A cessão de bens públicos a particulares exige que a norma vincule regência minudente, disciplinando a matéria em ordem a afastar o que a experiência em perícia evidencia ser muito comum. Com o objetivo de evitar futuros aborrecimentos que possam advir da questão levantada, requer este edil, nesta oportunidade, que seja juntado ao processo de análise a aprovação do presente projeto de lei, essa manifestação escrita. E voto contra, peço deferimento e que seja constado na ata e colocado no projeto o meu parecer, voto contrário. Obrigado, vereador Zé Ivo. Senhor presidente. Vereador Pedro Paula. Eu não posso deixar de manifestar, porque anteriormente o nosso pai foi muito prejudicado, foi também indo embora, hoje lá tem 4.500 funcionários, né, e o prejuízo para o município foi muito grande pela falta de apoio da prefeitura na época. Né, a prefeitura na época negou o apoio à empresa nesse sentido, então hoje o Montes Parque tem no mínimo 4.500 empregos, por uma empresa que não quis se instalar em Montes Parque,
por falta de apoio municipal, apoio do prefeito da época. Também depois do mandato passado, de 2007, também teve a Scaleno também, que faltou apoio dela, foi embora por falta de apoio municipal, né? A CAF foi embora para Martim Campos também por falta de apoio da prefeitura do município, né? Então o município nosso perdeu muito por falta desse tipo de apoio que a prefeitura de Martim Campos deu seu apoio, levou a CAF para lá, a ArcelorMittal foi para lá, e só gera emprego e lucros para o município. Como também só gera lucros e benefícios para o município de Pará de Minas hoje. Como também a Scaleno foi para Lagoa da Prata e gerou empregos e lucros para lá por muito tempo. Então, eu não posso fazer e nem participar do prejuízo para a comunidade nesse sentido. Então, por isso, eu sou favorável ao projeto de que isso é favorável ao emprego e ao desenvolvimento do município. Só isso, presidente. Eu também... Já está em discussão, primeira discussão, o projeto em conjunto com a emenda, já aprovada a emenda. Eu gostaria também de tecer alguns comentários, dizer que é importante analisar sempre o projeto do interesse público em primeiro lugar. Prestei muita atenção em toda a declaração que o vereador Zé Ivo expôs aqui, os seus argumentos, eu acho que também está muito bem fundamentado e respeito. Na questão jurídica, existem várias interpretações de diferentes formas. Não é uma profissão, um meio extremamente exato, mas diferentes juristas e advogados podem ter interpretações diferentes da mesma situação. E eu tenho aqui, sempre sigo a orientação jurídica do procurador, aquele que eu confio, que é o doutor Vinícius. É uma pessoa que realmente eu confio, a orientação que ele nos repassa, e ele sempre faz questão, procurador, doutor Vinícius, o senhor sempre coloca nas nossas reuniões a ponderação extremamente importante de que existe a visão jurídica do projeto, a legalidade, a possibilidade de se aprovar determinada lei, mas isso não substitui o voto do parlamentar. A visão política, a necessidade do interesse público, a defesa do interesse público e a interpretação pessoal do vereador, que nenhum jurista e nenhum procurador poderá fazer por nós, que realmente é de cada um. Nós precisamos estudar, assim como o Zé Ivo fez, debruçou em cima do tema, pediu vista ao projeto, foi dado vista democraticamente, o que eu acho justo, e hoje ele está com a consciência tranquila, fazendo o seu voto, defendendo o voto contrário. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência, apesar de não votar obrigatoriamente só no caso de empate, mas não há nenhum problema declarar aqui o apoio ao projeto, tendo em vista que eu percebi no projeto, após também estudar com maior detalhes, a impessoalidade e também o interesse público. Existe uma guerra fiscal, ela é verdadeira, os municípios estão brigando pelos investimentos, que são poucos, as empresas que investem, ainda mais um padrão de investimento às vezes muito alto para geração de empregos, elas têm a condição de escolher qual cidade que vão se instalar. E as cidades precisam oferecer alguma vantagem para aquela empresa se instalar. Não é uma vantagem para uma empresa apenas, mas criar-se uma política de desenvolvimento. É isso que eu sempre reivindico aqui no município, acredito no potencial de Bom Despacho, acho que nós poderíamos atrair muito mais para o município do que estamos atraindo, mas de qualquer maneira, se essa lei for para atender desde os pequenos produtores, os médios produtores, também os grandes produtores e investidores, tem o meu apoio sim, e eu não acredito que vai trazer nenhum problema legal e jurídico ao município. Mas se assim o trará, o prefeito também é responsável pelo aquilo que está sendo feito. Eu acredito que essa emenda veio também melhorar o projeto, fazer com que o projeto fique mais completo e mais lapidado. Então, parabéns também, vereador Maurício, pela emenda, e passo a palavra agora aos colegas que quiserem fazer uso. Senhor presidente. Vereador Mauro de Cintico. O microfone está desligado, senhor Mauro. CAF queria instalar um escritório lá perto do engenho. O Ney Pedenila dava o terreno de graça, o Célio não quis dar, que tinha que perder esses 10 anos de imposto. Não quis, não. Então já passou o Célio Quino, o Haroldo umas 3 vezes, já passou o Simão, Haroldo de novo, e está perdendo em emprego e a renda, que podia ter dado, o Célio Quino não deu. É como dizer, as coisas nossas vão embora por falta de apoio, às vezes, de prefeito. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Mauro. Senhor presidente. Vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, com relação ao projeto ora discutido, nós temos que deixar claro a questão colocada em primeira mão pelo nosso procurador jurídico, que é a questão do interesse maior, do interesse público, do interesse relevante. O vereador Pedro Paulo colocou aí a questão das outras empresas que nós já perdemos, isso foram várias. A questão da Itambé foi uma coisa mais complexa um pouquinho, porque na realidade o presidente da Itambé na época era o Pereira, ele era de Pará de Minas, então ele levou a empresa para lá porque tinha os interesses. E ocorreu outras coisas, né, que não é desnecessário a gente falar aqui. A perda da Itambé, ela foi complicada, mas naquela época seria difícil. Hoje nós temos um presidente da Itambé que é bom despachense, que realmente, né, poderia nos ajudar aqui a trazer um braço da Itambé. Mas nós também perdemos a questão da bacia leiteira, né? Nós éramos a segunda bacia leiteira do estado de Minas Gerais e hoje eu nem sei qual a colocação nós estamos. Nós perdemos muito essa vocação leiteira, apesar de sermos grandes produtores ainda. Com relação à questão da CAF, eu anotei aqui para falar, mas o vereador São Mauro, conhecedor da história muito mais do que eu, sabe também que foi realmente uma perda muito grande, né? O município deixou de ter uma perda naquele instante e hoje teria um grande ganho. É o exemplo que eu dei aqui da Fiat, recentemente, né, que eu li uma entrevista do prefeito Javelinho, da Fiat, quando ele doou o terreno, aquele grande terreno, para a instalação da Fiat, né? Queriam processá-lo, queriam prejudicá-lo, houve críticas na época e aconteceu que hoje, né, a Fiat é uma das maiores montadoras brasileiras, Betim é uma das maiores cidades de arrecadação per capita do nosso Brasil e virou um parque, um polo industrial naquela região. É claro que quando a gente traz essas histórias, e assim tem outros exemplos, e aqui eu respeito, sempre respeitei nessa casa o posicionamento de todos os vereadores, todos que estão aqui comigo há muitos anos sabem, né, que várias leis que eu já votei favorável e os outros vereadores votaram contrário, a gente sempre tem essa questão, né, de entendimento. Cada um tem um entendimento. E, apesar de não ser advogado, mas o direito é muito bonito, justamente por conta disso. Porque ele não, como diz Vossa Excelência, não é uma ciência exata. Ele é uma ciência, né, que tem entendimentos. E cada um tem o seu entendimento. E assim como cada vereador também tem o seu entendimento. Eu acho que o projeto é favorável, né, bom despacho. Essa lei do desenvolvimento nós aprovamos no mandato passado, o vereador Roberto e o Pedro Paulo lembram, né, que é um complexo de leis para ajudar a fomentar o desenvolvimento do nosso município. Nosso município, que apesar de todas essas dificuldades, né, que nós estamos enfrentando no país afora, tem saído na vanguarda. Várias empresas né, ampliando a sua planta, né, a Improveter, um investimento de mais de 25 milhões, a Bombas Diesel também transferiu sua planta daqui da cidade, lá para a BR-262, e várias outras empresas que estão construindo ali naquela região, por ver que aquela região é uma região promissora. E, ainda mais, quando elas deixam o município, no caso da Improveter, quando ela levar a planta total dela para lá, vai ser um alívio para aqueles moradores daquela região, porque quem mora ali naquela região sofre bastante. Assim como tinha problema lá perto da casa de Vossa Excelência, Pedro Paulo, com a Bombas Diesel também, né? Mas a gente sabe que a empresa também precisa de funcionar. Eu aqui sou um grande defensor das empresas, é claro, ela tem que obedecer à legislação, mas a gente tem que ter um bom senso, né? Porque ainda, infelizmente, Bom Despacho não tem um parque industrial, né? É um sonho do nosso município que tenha esse parque industrial, e a região da BR-262 hoje, com o advento da duplicação, virou esse canteiro industrial de Bom Despacho. Então, fica aqui as minhas considerações. Eu acho que o projeto é importante para o município, é importante para a geração de emprego, é importante para a geração de renda, é importante para ajudar um pouquinho,
os produtores, um pouquinho aqueles que dão riqueza para o nosso município, aqueles que dão empregos para o nosso município. Eu acho que é isso o grande interesse público que o projeto vem para atender essa população. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Presidente. Com a palavra, vereador Maurício Tuima. Só para deixar bem claro, o que nós estamos fazendo aqui é legalizando esse empréstimo. E a nossa função, a mais, depois, é fiscalizar esse empréstimo. É saber se estão sendo bem usadas, é saber se os requerimentos estão sendo bem feitos, é saber se aquele contribuinte que está fazendo este empréstimo está adequado a isso. Aí a nossa parte entra, que é a parte da fiscalização. Nós estamos aqui colocando que se não for operado pelo funcionário, não vai haver empréstimo. Nós estamos colocando mais algumas pessoas envolvidas nesse trabalho. E isso eu acho que beneficia a população, beneficia o funcionário e vai trazer ganhos para Bom Despacho. Então, nesse sentido, a gente também vem aí dar o voto favorável a esse projeto do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Roberto Cordeiro. Senhor presidente, por hoje, eu também gostaria de estar apoiando esse projeto através da emenda que o vereador Mauricinho fez, que me fez eu enxergar esse projeto diferente. Então, eu estou votando a favor dele pela emenda que ele fez, que foi muito bem feita a emenda dele. Então, por isso, eu estou assinando embaixo. Senhor presidente. Vereador Roberto Contígio. Também não podia deixar de manifestar, eu acho que é importante esse projeto, eu defendo a sua aprovação, porque eu acho que o município é o mínimo que pode ajudar o empresário no acesso da empresa e, muitas vezes, as vias para se chegar até lá, o trânsito. Então, nessa situação, eu acho que o município deve ajudar, eu sou a favor. Coloco o projeto agora em primeira votação. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Projeto aprovado, registrando o voto contrário do vereador José Ivo. Em primeira votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Devido à relevância do projeto, eu solicito a Vossa Excelência a dispensa do interstício para a segunda votação. E aproveitando para cumprimentar o vereador João Maurício pelas emendas, no meu discurso eu me omiti, realmente a sua contribuição foi muito valiosa. Coloco o seu pedido em votação. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Vereador Ricardo, o pedido de dispensa, aprovado com voto contrário do vereador Zé Ivo. Coloco o projeto agora em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Projeto aprovado também em segunda votação com voto contrário do vereador Zé Ivo de Faria. Está registrado o seu voto, vereador. Passaremos agora ao projeto de lei número 17, de autoria do vereador Dr. Fernando Pediatra, que institui o Dia do Evangélico e dá outras providências. O parecer das comissões foi pela sua aprovação. Coloco o projeto em primeira discussão. Eu gostaria de iniciar a discussão aqui a respeito desse importante projeto, aproveitando aqui a presença do meu estimado amigo e respeitado pastor Rony Santos, representando aqui o grupo dos evangélicos em Bom Despacho, hoje muito bem representado. Eu tenho alegria, pastor Rony e demais evangélicos e demais pastores do município de Bom Despacho, de ser o autor deste projeto que para muitos pode parecer um simples dia, uma simples homenagem, mas eu tenho a convicção que representa muito mais do que apenas a lembrança de um dia, mas é sim uma maneira de valorizar na prática as diferentes religiões existentes no nosso município, dentro dos evangélicos aí, com cada qual com a sua denominação. Não sou um profundo conhecedor, mas tenho bons amigos em diversas igrejas que são evangélicas, que são pentecostais, são protestantes, são igrejas que são compostas por pessoas idôneas, pessoas do bem, que estão há muitos anos também lutando e batalhando para ter o seu espaço também no município, no Brasil também como um todo. Nós temos as festividades católicas e queremos também ter o espaço para os evangélicos. Achamos importante, pastor Rony Santos, demais colegas, também valorizarmos essas religiões evangélicas e mostrar
o valor que elas têm para a sociedade, a importância que tem também na atuação social, no combate à dependência química, às mazelas sociais, a importância, a contribuição que esses pastores têm no nosso município e também os padres, pois, na verdade, somos todos irmãos, isso é que é importante. Então, venho prestigiar aqui essa comunidade evangélica, demonstrar aqui o meu carinho, meu profundo respeito a todos vocês evangélicos. Gostaria que essa mensagem chegasse a todos os cantos da cidade, para que todos nós, em conjunto, possamos, no dia 30 de outubro, celebrar o Dia Municipal do Evangélico em Bom Despacho. Para isso, peço o apoio dos colegas vereadores, nesse dia importante, ao qual fico muito emocionado de poder ser o autor, ter o orgulho de ser o autor desse importante projeto. E peço o apoio dos colegas, desde já, muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Tuima. O que seria de nós, seres humanos, se a gente não acreditasse em algo mais? Eu vejo que nós, cristãos, temos esse segmento de acreditar que aqui é uma passagem, na qual nós nos submetemos a acreditar em algo mais. Imagina o ser humano sem uma religião. Quanta crueldade. O que é a religião? É ensinar o bem. É dizer ao próximo que aqui é nessa passagem, senhor presidente, que nós devemos compartilhar com outra pessoa aquilo de bom. E isso nós aprendemos na igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, e muito mais. Nós passamos aí, nós conhecemos aí, aqui, Minas Gerais, Chico Xavier, uma pessoa que carregou o bem desde o início da sua vida. É exemplo. Parabenizo o senhor por esse projeto, senhor presidente, porque aqui tem um católico, mas que reconhece todos como irmão, aquele que acredita em Deus, aquele que veio aqui para compartilhar do bem. E isso nós aprendemos um pouco da família e o resto na igreja, seja ela qual for. Parabéns pelo seu projeto. E está aqui um vereador que sempre acredita na religião. Indiferente de tudo, vamos pensar nós, se não houvesse nenhuma igreja de nenhuma denominação no mundo, como nós estaríamos vivendo? A lei do mais forte? A lei da impunidade? Então, eu acredito sim que toda a igreja faz um bem enorme ao ser humano, principalmente as igrejas evangélicas. Meu voto é pelo sim, e gostaria de parabenizá-lo pela sua lembrança também aos evangélicos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício, pelo seu apoio. Vereador Roberto Gontijo. Eu também gostaria de manifestar favorável à aprovação desse projeto, porque entendo que o evangélico por convicção, aquele dedicado mesmo à sua igreja, ele tem como missão praticar o bem. Eu entendo, são missionários de Deus, então eu aprovo essa ideia e cumprimento Vossa Excelência por isso. Obrigado. Senhor presidente, por ordem. Vereador Roberto Cordeiro. Eu também gostaria de estar apoiando o seu projeto, porque eu também sou um católico, mas eu respeito todas as igrejas. Para mim, tanto faz uma, tanto faz a outra, tudo está na mão de Deus. E eu vou assinar seu projeto e concordo com todas as palavras que o Mauricinho fez aí. As palavras bonitas. Então, eu estou de acordo com o seu projeto. Muito obrigado, vereador Roberto Cordeiro. Para nós, o apoio dos católicos é muito importante também nesse projeto. Vereador Pedro Paula, com a palavra. Eu também gostaria de apoiar seu projeto, porque, afinal de contas, todas as religiões, o Deus é único, né? Deus é único, todos somos iguais perante Deus. E que na verdade, o evangélico, ele só é mais determinado do que o católico, o católico é mais relaxado. A única diferença é que a nossa religião, nós somos mais relaxados por ser católico. Então, eles são mais determinados, mais aplicados na religião,
mas a intenção de todos eles é só fazer o bem. E é só isso, presidente. Presidente. Vereador Mauro de Cintico. Também quero apoiar o seu projeto. Muito obrigado, vereador Mauro, também. Com a palavra, senhor presidente. Vereadora Keké. Não poderia deixar de parabenizar por esse projeto e dizer que o importante é ter fé, não importa a religião, porque Deus é o Pai de todos nós. Então, parabéns, e espero que, né, os evangélicos possam se juntar e fazer uma grande festa para comemorar esse dia. Festa que eu digo não é festa de bebedeira, não, é de oração mesmo. Obrigado. Obrigado, vereadora, pelo seu apoio. Senhor presidente. Vereador Ricardo Alvarenga. Na mesma direção de todos os oradores que me antecederam, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, dizer que mesmo sendo católico não relaxado, eu procuro respeito e tenho muitos amigos evangélicos. Eu sei que o caminho é um só, o caminho é o caminho da verdade, é o caminho do bem, é o caminho da bondade, é o caminho de se fazer o bem ao próximo. Essa, para mim, é a maior religião, fazer o bem ao próximo. Independentemente de qualquer divindade que um ou outro, né, se desenvolva, que acredita, eu acho que nós todos temos que respeitar todas as religiões. Mesmo, às vezes, os pontos contraditórios, mesmo havendo divergências, mas nós temos que pensar que o mais importante é pregar a paz, a união e o bem comum para todo cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, gente. Eu agradeço a todos vocês por compreenderem a importância desse projeto, o que significa para mim e para toda a comunidade evangélica. Agradeço, é um projeto, então, de todos nós, com apoio de todos os colegas, e peço a divulgação de todos para que se torne uma nova data em nosso município, uma data de alegria, de lembrar toda a história de Jesus Cristo e o trabalho bonito que vocês, pastores, fazem a favor do seu rebanho, de todos nós fiéis em Bom Despacho. Parabéns a toda a comunidade evangélica, parabéns para a Câmara Municipal, esse dia vai entrar para a história de Bom Despacho. Muito obrigado. Coloco agora em foi aprovado em primeira votação. Solicita dispensa de Eu estou um pouco emocionado, nós não aprovamos ainda em primeira. Coloco em primeira votação agora, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Gontijo. Eu solicito a dispensa de 3 dias para a segunda votação, encerrando a matéria. Coloco em votação o pedido do vereador Roberto Gontijo, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado o seu pedido, com a ausência aqui da vereadora Keké, ela já manifestou a favor do projeto, por isso que foi aprovado por unanimidade aqui em primeira votação. Coloco agora em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado também em segunda votação, com a ausência aqui da vereadora Keké, mas manifestou publicamente o seu voto. Passaremos agora a nossa etapa final, antes de encerrarmos, que é muito importante, que é a palavra livre, onde cada vereador pode fazer uso da palavra e discorrer sobre o tema que achar relevante para a reunião de hoje. Vereador Ricardo Alvarenga, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa, público presente, aqueles também que nos acompanham pela internet e aos sábados pelo resumo semanal. Senhor presidente, gostaria de sintetizar em breves palavras a situação que o nosso país atravessa na atualidade. Eu, como já disse aqui várias vezes, não gosto de partidarizar. Eu acho que todos nós temos acertos e temos erros. Há tempos nessa casa que eu venho colocando as minhas preocupações com relação à situação do nosso país. E a coisa vem se aprofundando a cada dia mais. A crise moral, a crise política, a crise financeira, a crise econômica, enfim. É claro que uma
puxa a outra. Uma está permanentemente dependendo da outra. E quem está perdendo com tudo isso? Eu tenho certeza que a resposta de vocês será a mesma minha. A população brasileira. A população brasileira que vem perdendo nos últimos anos, nos últimos tempos. E como eu disse aqui, eu não tenho uma ideologia partidária, simplesmente. Até mesmo porque, com 35 partidos, é impossível que alguém tenha uma ideologia partidária. É claro que não há espaço para tanta divergência partidária, claro que não há. Se você tiver 3, 4, 5 correntes, não tem mais espaço para outra. As divergências podem ser em outro campo. Mas, de toda forma, ao analisar toda essa situação, e aqui falo sem deboche e com muita tristeza, o momento político, econômico, financeiro que nós estamos passando. Desde tempos que nós temos deixado os nossos comentários aqui. Quando o Brasil, o presidente Lula na época anunciou a Copa do Mundo e as Olimpíadas para o nosso país, o vereador Roberto e o vereador Pedro Paulo hão de lembrar da minha tristeza com relação a essa notícia. Eu previa que não ia ser uma boa para o Brasil. O Brasil não estava preparado para tal gasto. Não que não esteja preparado para realizar uma Copa do Mundo, está sim, mas com gasto. Um país que ainda sofre com falta de água tratada, falta de esgoto, falta de remédio, falta de hospitais, você abdicar de resolver esses problemas para fazer esse tipo de evento. E falei aqui também da questão que me preocupava e me preocupa até hoje. O nosso país vem há tempo se desindustrializando. Nós pecamos no setor produtivo, onde fechou muitas empresas, e aí não é necessário a gente entrar nos méritos, porque quando você fecha uma empresa tem vários motivos, inclusive a incompetência, né, de quem dirige, mas tem outros motivos, questão de custos, de guerra fiscal, de impostos. Hoje nós estamos vendo uma gama de empresas abrindo seus negócios no Paraguai e no Uruguai, que o custo chega a ser até 2 vezes menor de produção. Ou seja, o mesmo produto que aqui nós conseguimos colocar com toda a eficiência, com todos os nossos, com toda a nossa tecnologia, um produto de R$100. Se você produzir no Paraguai ou no Uruguai, ele fica por 40. Então, assim, é uma questão que já me preocupava há muitos anos atrás. E ainda veio as questões das commodities, o Brasil vendendo todo o seu minério e voltando o aço, comprando o aço de volta, quer dizer, uma coisa que não dá para você entender. Você tem a matéria-prima, tem a tecnologia, mas o seu custo é maior do que o chinês. E aí tem outros motivos, é claro, né, a questão trabalhista, que a gente tem que pontuar e verificar. Mas, de toda forma, essa é uma questão que tem que ser enfrentada de frente. Os Estados Unidos já enfrentou várias crises, e tem uma coisa que eu admiro no povo americano, aliás, são 2 coisas. São o patriotismo do povo americano, Vossa Excelência já morou lá, já esteve por lá, sabe disso, e também a questão da proteção da sua indústria, do seu produto. Porque se você não proteger a sua indústria, obviamente você vai perder mercado. Mas, de toda forma, eu digo isso para colocar que, às vezes, não é questão de erros e acertos, e aqui também eu não vou demonizar todo o governo do PT nesses últimos anos, não. Eu acho que eles tiveram alguns acertos. Mas, infelizmente,
Eu que também não estou falando que o governo acabou não, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Eu estou dizendo que o modelo realmente utilizado nos últimos anos não funcionou. Não funcionou até também pela questão da falta de diálogo. Eu acho que falta, às vezes, humildade de nós políticos, de reconhecer o que são as prioridades, o que é o mais importante. Obrigado. E quem vai pagar a conta de todas essas dificuldades? É novamente a população, é novamente o setor produtivo. Por isso que a gente espera que isso tenha um desfecho o mais rápido possível, para que o Brasil possa retomar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Eu tenho muito medo ainda das coisas que poderão acontecer. E acho que, e aqui eu vou defender novamente, as investigações não podem parar. Seja políticos de qual partido for, que cometeram desvios, tem que ir para a cadeia, tem que devolver o dinheiro e tem que pagar. Não é porque a gente pertence a uma sigla, pertence a outra sigla, que temos que passar a mão, não. Eu acho que todos os que levaram, todos os que locupletaram, fizeram um grande desfavor à população, e principalmente os mais pobres. Obviamente que quem precisa mais do que nós todos é o mais humilde, é o mais simples, né? Ele que é o primeiro a sofrer. Dizendo isso, eu gostaria de colocar mais uma vez aqui o meu otimismo. Um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, um país que não tem problemas climáticos, muita água abundante, tem condição de produzir muito alimento, retomar as suas indústrias, a produção nacional, proteger sua produção, precisa às vezes de um pouquinho de consciência, de frieza na cabeça, para a gente seguir o rumo. Mesmo que aconteça qualquer coisa, se a presidente sai ou se ela fica, eu acho que precisa se sentar mais, dialogar mais, fazer realmente a sonhada reforma política, diminuir essa quantidade de partido, deixar só uns 5 partidos, não precisa mais do que isso, para que a gente possa ter uma condição de governar. Nós sabemos que um país presidencialista não governa sem o Congresso. Ontem foi um exemplo disso. Apesar de toda a dificuldade de se alcançar 2/3 para punir um mandatário, com 513 deputados, nós percebemos, né, que a política, mesmo usando de termos, de meios não ortodoxos, não conseguiu segurar, né, a vontade da população. Então, fica aqui os meus registros. Eu torço para que o país retome a consciência e que nós possamos ter dias melhores na política brasileira. O dia de ontem, ele não foi bom para ninguém. Diria que não foi bom para ninguém. Todos saímos perdendo. Agora, nós precisamos, com aquele resultado de ontem, erguer a cabeça, verificar o que vai acontecer, porque cada dia mais de atraso é cada dia mais de dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ricardo, pelas suas considerações. Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer uso da palavra livre também, antes de encerrarmos, e solicitar, fazer um pedido aqui, após a nossa reunião da segunda-feira, além do questionamento que o prefeito fez, não ao presidente, mas à Câmara Municipal, e também há vários outros questionamentos que eu tenho recebido por cidadãos no município, após esta reunião da segunda-feira, gostaria de me dirigir aos vereadores de todas as comissões competentes já instaladas na Câmara Municipal e fazer uma proposta para vocês, uma sugestão e um pedido também como colega, que nós pudéssemos iniciar, a partir de agora, com um prazo aí, quem sabe de uns 3 meses, acredito que nós iremos conseguir realizar a discussão, o debate amplo, o estudo do Código de Posturas do município, que foi enviado para essa casa, tem sido cobrado muito, e eu gostaria que nós pudéssemos votar ainda este ano, quem sabe no mês de julho, iniciando agora o debate interno, o estudo de todos os artigos, e também o debate
em público também. Sugiro que se faça, ajudaremos toda a estrutura da Câmara a organizar uma audiência pública para debater também o código de posturas que foi enviado pelo prefeito municipal à Câmara Municipal e tem sido cobrado, que não está sendo votado. Inclusive, foi cobrado aqui na segunda-feira, em público, pelo prefeito. Então, eu quero demonstrar aqui na condição de presidente da casa, boa vontade e vontade de realmente ver esse código aprovado com as devidas mudanças que se fizerem necessárias. Então, gostaria de dar divulgação para esse posicionamento do presidente da Câmara e solicitar aos colegas que, se concordarem, quero ouvir também a opinião de vocês, que se concordarem, que nós pudéssemos fazer um mutirão, contem com o meu apoio também, como vereador, claro, para que nós pudéssemos cada um pegar o seu, já estamos estudando, só que é um projeto complexo, pegar a sua cópia, estudar também, e fazemos, igual fizemos com o Código de Obras, que foi tão produtivo. Nós aprovamos um projeto que estava parado há mais de 8 anos, e nós temos condições também de aprovar aqui na Câmara. É claro que algumas mudanças, que eu acredito que serão necessárias, pois existem artigos aí polêmicos dentro do Código de Posturas, mas quero pedir aos colegas que nós pudéssemos fazer isso, com essa proposta de em torno de 3 meses de debate e votação aproximadamente em julho, termos uma meta para alcançar. Fica aqui uma sugestão e um pedido aos colegas. Antes de encerrar essa primeira parte, alguém gostaria de comentar? Senhor presidente. Vereador Maurício Tuima. Eu não iria me manifestar, mas com essa colocação do senhor, eu não poderia deixar de aqui dizer algumas palavras. Primeiro, senhor presidente, que foi cobrado o Código de Obras, mas não foi falado também quantos projetos nós aprovamos nessa casa a favor do município. Código de Posturas, né? O Código de Posturas, desculpa, estudamos um ano. Quantos projetos nós aprovamos no primeiro ano? O Código de Postura, senhor presidente, nós estudamos ele aqui todas as quintas-feiras durante um ano. E nós mesmos chegamos à conclusão que é um código de difícil entendimento, o qual mexe com todas as áreas e tem multa pesada para todos os descumprimentos. Então, senhor presidente, no meu ver, 3 meses não é o suficiente, porque o senhor sabe que nós teríamos que chamar todo o segmento de bom despacho. E quando foi colocado aqui, foi a rádio difusora 2 vezes, porque o povo argumentou muito sobre esse código. E eu dei para eles, para um entendimento maior, até então a gente não tinha estudado todo, que Bom Despacho seria um condomínio. E esse código seria a regra para gerir esse condomínio. Para gerir um condomínio do tamanho de Bom Despacho, com regras de desde um guimba de cigarro do fumante até o horário de funcionamento de uma fábrica. E isso, senhor presidente, eu tenho certeza aqui, e não sei dos meus colegas, que demanda mais prazo. Demanda não só da nossa vontade, mas do nosso conhecimento e de pesquisa com a população. Estou pronto. Quero aqui contribuir, mas vejo que teremos dificuldade. Senhor presidente, nessa fala do senhor e na fala do senhor prefeito, eu defendi essa casa, porque inúmeras vezes nós reunimos e votamos projetos importantes. E se hoje a prefeitura não caminhar bem, não vai ser por culpa dessa casa, nem por culpa do Código de Obras, senhor presidente. Nós estamos dando o nosso melhor e estamos comprometidos com a cidade de Bom Despacho. Mas muitas das vezes não é o suficiente, ao meu ver, e ao que foi dito aqui. Uma lei só que nós não votamos, será que nós estamos prejudicando a cidade inteira? Veja dificuldade sim, senhor presidente. Mas temos que pensar mais de uma vez em votar um código de obra que será a cartilha do cidadão. E essa cartilha, senhor presidente, muitas das vezes ela é pesada. Ela nos direciona. Muitas das vezes nós não estamos preparados ainda para seguir essa cartilha, porque nem o próprio município está, senhor presidente. Nós estamos falando aqui de horário de colocar lixo na rua, nós estamos falando aqui
de quantos animais eu posso ter na minha residência. Nós estamos falando aqui de horário de funcionamento de alguns comércios. E, para que funcione, senhor presidente, nós temos que ter a advertência e a multa em tudo isso. Senão, não vai funcionar. Então, senhor presidente, o pedido do senhor é um pedido válido. Mas, desse vereador aqui, posso fazer o meu esforço, mas acho que o prazo é muito pouco para que a gente possa convocar todos os segmentos e votar uma lei que vai trazer benefício. Mas, de imediato, também vai trazer muitas ressalvas à população. Código é uma coisa difícil de ser cumprida. Nós estamos vendo aqui, senhor presidente, e acontece todos os dias, as infrações de trânsito, que está aí há quanto tempo, que todos têm conhecimento, e descumpre 24 horas. Imagina um código de postura, senhor presidente, que vai me dizer assim, Maurício, o horário de você pôr o lixo é tal hora. É foda, é difícil mesmo. Senhor presidente, não é fácil. Mas estamos aqui. O chamado do senhor, como presidente, é um chamado ao qual nós queremos atender. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor que tem que ser um chamado a toda a população. Porque nós vamos discutir, senhor presidente, a conduta do cidadão. Isso é muito relevante e muito importante. Então, vejo que em 3 meses nós não conseguiremos e não daremos conta de dar a resposta adequada ao cidadão. E podemos, nesse ponto e nessa rapidez, ser injusto. Então, vejo com o senhor, estou pronto, mas acho que o prazo é pouco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, obrigado, vereador Maurício, pelas suas ponderações. Mais algum vereador gostaria de se manifestar a respeito do Código de Posturas? Fica aberto aos colegas aqui. Agradeço de qualquer forma. E eu gostaria também de parabenizar os organizadores, está aqui o Valmir, do Fique Sabendo, pela Copa de Futebol Fique Sabendo. Eu estive lá no encerramento, tive o prazer de ser convidado, fiquei muito alegre com aquele evento bonito a favor do esporte. Parabenizar o senhor, Valmir, pela organização e principalmente os atletas dos times, tanto dos juniores, também do oficial, do operário, do Esplanada, que foi o campeão. Parabéns a todos os atletas. Isso é muito importante para o município, fomentar o esporte, este evento que já virou a tradição aqui na cidade, sempre com o objetivo de apoiar, de estimular os jovens a praticar atividades físicas, que são, na verdade, investimento à saúde. E também tive o prazer de participar do campeonato de futebol, junto com meu colega vereador Roberto Cordeiro, ontem na Lagoa Zé Luiz, lá no Mato Seco, organizado pelo senhor Djalma e a sua família, que nos recebeu tão bem. Parabéns, senhor Djalma, senhora Maria, Mariana Gotelipe, todos os membros da família que nos receberam e os atletas dos 8 times que participaram daquele importante campeonato, que já está na sua 14ª edição também. E estivemos também no Mato Seco, ontem, ouvindo dos moradores algumas reivindicações, as necessidades do distrito, do povoado, quer dizer, do Mato Seco, e deixar aqui também mais reafirmar o meu compromisso com os moradores do Mato Seco e todos os povoados adjacentes ali daquela região, para levar melhorias a vocês. Grande abraço a todos e deixo a palavra livre ainda para quem quiser fazer uso da palavra. Fique à vontade. Mais algum vereador, antes de encerrar? Então, nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos vocês. Vamos todos com Deus.